Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, chegando aqui a última gravação do ano, o último Semicast do ano. Pois é. É um ano que eu tenho, assim, como um ano muito bom pra gente, nossa terceira temporada. A gente começou com o deputado Augusto Farias, né? Entrevista de grande repercussão, Entrevista de né? grande repercussão. Um grande aumento no número de seguidores, de curtidores, a repercussão nas Inscritos ruas. no canal, né, do A participação do maior do CMCast público, no YouTube. através dos comentários. E nas ruas, né? A gente... É muito. Muito, né? Esse A retorno gente é muito encontra. legal, né? Parece que Sempre. você sofre um pouquinho, né? É, às vezes, né? Às vezes. Quando a mas, gente assim, vai falar de certos assuntos, o pessoal parece que não. Mas enfim. Mas eu levo numa boa. E, em regra, as pessoas, eu faço questão de dizer isso, são muito respeitosas comigo, sabe? Eu agradeço muito isso. São muito educadas, muito gentis, quando discordam e quando concordam, né? E é importante isso. Avisando ao público que ano que vem a gente retorna, com aquelas pequenas mudanças que a gente sempre faz, um ano eleitoral, para desagrado de alguns, mas o que é que a gente pode fazer? A nossa Vamos missão. tentar promover debate, né? Exatamente. Entre os candidatos. E é bom que tenha disputa, né? Uma coisa que a gente sempre discute aqui, né? Exatamente. Que tenha disputa para o governo do Estado, que tenha disputa para o Senado, que não seja um jogo já de regras definidas, com o resultado também definido. Perfeito. Já adiantando que todos têm espaço aqui. Todos. Dentro de qualquer segmento. Ricardo, agora, essa semana especificamente, que a gente escolheu aqui como último tema, a operação Estágio 4, uma operação que a Polícia Federal fez, né? Mas assim, foi uma operação que foi feita pela CGU, pelo Ministério Público Federal, por diversos institutos. Depois você vai falar de todos que participaram nisso. Mas que teve como alvo a Secretaria Estadual de Saúde, especificamente o secretário estadual de Saúde, o Gustavo Pontes de Miranda, e o seu entorno, né? Engraçado que isso não pegou de surpresa as pessoas. Ninguém. A surpresa foi porque só agora, né? Então, Interessante isso. Né? Vários comentários. Demorou, né? Demorou. Mas, enfim, pegou o secretário, o entorno dele, e aí, e algumas informações que até a gente tinha de bastidor. Muitas. Com a compra de uma pousada, né? Muito dinheiro, foi achado muito dinheiro. Um apartamento que virou presente. Né? Exatamente, um apartamento que virou presente, né? Uma namorada, né? Enfim. Mas aí eu queria justamente discorrer sobre isso, Ricardo. Sobre essa operação. Ela é uma ação isolada, entendeu? Enfim. Qual o objetivo da operação? O que é que você sabe a mais? O que é que você pode dizer a mais para o público? E se ela é uma ação isolada, a gente pode esperar outras ações como essa? Carlinhos, eu acho que tem alguns pontos aí abordados, até porque já foi divulgado. O Cada Minuto, aliás, teve um papel extremamente importante, né? De em nenhum momento se calar em relação a isso, trazendo os fatos à luz, o que é fundamental. Esse é o papel nosso da imprensa, mais do que qualquer outra coisa. Mas, assim, você disse, não houve surpresa. Até deputados ligados, né, ao próprio governo diziam, olha, aquilo lá vai estourar, vai ter hora que vai estourar. Pode ser que seja tudo mito. A gente sempre tem que levar em consideração que é uma investigação que está em curso. Mas você ressaltou, e com muita propriedade, participaram Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Receita Federal, Ministério Público Federal, chegando a um desembargador federal, né, o Tribunal Regional Federal, que determinou, enfim, as ações da PF, as ações de busca e apreensão, negando, inclusive, pedidos de prisão, que a gente sabe que houve. Mas, enfim, foi a decisão da Justiça Federal de que não houvesse prisão. Tudo bem. A partir de então, foi se evidenciando aquilo que já se contava nos bastidores. Repito, pode ser que seja... enfim, o secretário Gustavo Pontes de Miranda seja absolutamente inocente. Mas não imagino, em hipótese alguma, que órgãos tão conceituados, tão qualificados, tenham agido a partir de boatos. Fatos levaram à realização dessa operação estágio 4, né, que é aquele estágio do câncer em que muito dificilmente ele é reversível, não é? Enfim, só no caso de milagre. Então, se é um câncer identificado ali por essas instituições que precisava ser extirpado. O afastamento do secretário Gustavo Pontes de Miranda foi determinado pela Justiça. O governador Paulo Dantas, é importante se dizer,
o governador Paulo Dantas afastou porque a justiça mandou. Não foi de livre iniciativa dele. Olha, vamos aqui afastar porque eu quero tudo esclarecido, limpinho. Não foi, não. Criou uma comissão, pessoas ligadas a ele, tanto que ele colocou Vitor Pereira, o secretário, que é a voz do governador, né? Em todos os atos, inclusive com negociações com credores, enfim, dizer, olha, o Estado não pode pagar isso, aquilo, é desse jeito. Não sei se mas efetivamente é o cara que é a voz do governador para tudo. Para tudo. Ele colocou esse cara como o grande responsável por essa comissão de investigação. Se houve crime, Gustavo Pontes de Miranda, o secretário de Saúde, não estava sozinho. A gente está falando em 100 milhões, que é o rombo, né, apontado pela Polícia Federal e por essas instituições. Gente, eles fazem cruzamentos de dados, de movimentação bancária, de imóveis, de compra. Essa história da pousada, como você disse, era pedra cantada. Teve denúncia na época da eleição. Pois é, pedra cantada, né, nessa história de que essa pousada, enfim, pertenceria a alguém ligado ao secretário Gustavo Pontes de Miranda. Pode ser que não seja. Entendi. Repito, ele tem todo o direito a decretar a inocência dele. Só não pode, e aí é importante ressaltar, eu acho que não deveria, pelo menos, fazer o que ele fez naquela nota inicial dele. O que ele disse? Que a Polícia Federal não tem competência para investigar esse tipo de coisa. Quer dizer, o problema passa a ser a competência formal da Polícia Federal, né, no caso, ou o roubo em si, se houve roubo. Se os 100 milhões, de alguma forma, foram desviados, tem mais 18 milhões só de procedimentos aí em clínicas que não teriam capacidade para realizar esses procedimentos. Aqui ele é sócio, inclusive. Pois é. Isso é tão ruim, né? É muito complicado, até para os colegas deles, médicos e profissionais que têm clínica, é tão ruim. Você imagina, a gente sempre conversa sobre isso, né? Vou fazer aqui um parêntese. Quando aparece um caso envolvendo um colega nosso, é muito ruim. Eu vou contar aqui muito rapidamente, uma história que aconteceu comigo. Estou lembrando agora, no começo da minha atividade profissional como jornalista. Isso em 1980. Começo de 1980. Eu fui entrevistar uma pessoa pela televisão, TV Gazeta, foi meu primeiro emprego. E esse cara, que era um líder empresarial, quando terminou a entrevista, ele meteu a mão no bolso, pegou um monte de dinheiro e foi botar no meu bolso. Disse, o que é isso? Aí eu joguei no chão, apaguei a entrevista dele, eu fiquei indignado. Era um menino de 21 anos de idade, mas completamente indignado. E ele ficou. E ele já me conhecia antes, até porque eu tinha uma relação com o filho dele. Ele disse, Ricardo, me desculpe. Ele disse assim, todos os colegas que venceu aqui, eu faço isso. Eu digo, eles aceitam? Claro que não eram todos os colegas, mas alguns aceitavam. E se aceitavam, enfim, aí o cara acha que todo mundo é assim. É medir isso. Eu não vou medir os outros médicos que têm clínicas, que prestam serviço ao governo por esse fato específico. Para você ver o tamanho do dano. Isso. Repito, se efetivamente aconteceu o desvio de dinheiro público. Agora vamos lá. A história da mulher de César. Se eu sou secretário, se eu tenho um serviço privado, eu vou associar a essa pasta a qual eu sou ligado ou que eu comando o meu serviço? Eu acho que não, do ponto de vista ético. Mas é um dilema ético. Ético é muito de consciência. O Christoph Richter, um escritor, um polemista, esse cara morreu no começo da década de 2010. E esse cara, em inglês, foi morar nos Estados Unidos, um polemista, mas era um sujeito que escrevia brilhantemente. E tem um dos livros dele que ele trata da questão da consciência, que eu acho fantástico e perfeito. Quer dizer, consciência é aquilo que me guia quando ninguém está me olhando. Eu não vou precisar da Polícia Federal para que ela indique o que é certo e errado para mim, da CGU, da Receita Federal. Não. O primeiro embate de qualquer pessoa, ele e a consciência. Qualquer pessoa. Ele e a consciência. Ela e a consciência, a pessoa. O Sócrates tem uma frase também belíssima sobre isso, que ele diz, o mundo todo pode estar contra mim, menos eu. Porque não tem jeito. Se eu estiver contra mim, eu perco. Será que os
o secretário teve esse embate com a consciência dele. Se não, tudo bem. É um território da subjetividade que, para mim, ganha o caráter de objetividade a partir do momento em que ele ocupa um cargo público de comando de uma pasta, onde circula tanto dinheiro. E quando ele aponta nessa nota dele, né, a nota, que houve abuso da PF porque ela não teria competência legal para fazer essa investigação, ele está apontando, convenhamos, para um lado que não me parece a coisa mais correta. Você imagine, Carlinhos, vamos lá, se alguém lhe chama de ladrão, você roubou... Nossa, a sua indignação ela vai se manifestar em palavras e, obviamente, imagina-se que essa seja uma nota escrita também por advogados, porque essa é uma tese de advogado. Né? Exatamente. É uma tese que já deu muito certo. Por exemplo, aqui na Operação Taturana, o hoje desembargador Fábio Ferrari defendeu essa tese brilhantemente e teve um resultado de muito sucesso, né, com os clientes dele, inclusive Arthur Lira e outros, né, exatamente porque ele apontava a falta de competência da PF, no caso, para a investigação na Assembleia da Taturana. E o resultado depois se repetiu, se repetiu, se repetiu. E assim, como a PF não tem competência para isso, ótimo, pode tudo. Imagino que não tenha sido essa a intenção do hoje desembargador Fábio Ferrari, mas como advogado, ele apresentou essa tese que, repito, teve muito sucesso, teve muito êxito. E agora, o que acontece? Não, a PF não tem competência. Sim, e tudo isso que foi apurado, repito, ele pode ser absolutamente inocente. Ele e os outros que estavam, né, citados ali na Operação Estágio 4, né, repito, um câncer terminal, né, sejam todos inocentes. Mas eu fico me perguntando, PF, CGU, Receita Federal, Ministério Público Federal, Desembargador Federal, todo mundo é irresponsável a ponto de destruir a vida das pessoas a partir do nada, de boatos. Esses cruzamentos de dados, eles foram gerados a partir de quê? As denúncias, repito, os boatos, eles circulavam, sim. A PF não pode, nunca vai se basear apenas em fatos. Eu até coloquei essa semana uma nota, né, falando sobre a história dos hospitais. Tem hospital aqui, né, que, enfim, recebe dinheirama, né, do Estado. Tem também essas entidades filantrópicas. Gente, entidade filantrópica, de deputado e vereador, vamos lá. São apresentadas essas entidades como instituições particulares, privadas, tá certo? Privadas são que prestam serviço à comunidade. Prestam onde o Estado não chega, mas só quem chega é o dinheiro do Estado, Estado com E maiúsculo, da Prefeitura, do governo federal, das emendas do governo estadual. Ou seja, quem financia, no final das contas, é o erário. E o cara bate no peito, eu estou ajudando o pobre, porque eu sou bacana, sou bonzinho, sou seu representante no parlamento, porque eu presto um serviço que o Estado, repito, com E maiúsculo, aí a gente tem as três, né? Enfim, os três níveis de Estado, não consegue prestar. É uma distorção, né? É uma distorção, né? Porque... Completamente. E aí, é uma balela em cima de uma fake news. A fake news é essa. Eu estou fazendo, não está. Quem está fazendo é o Estado, nos três níveis, com dinheiro público. Isso precisa acabar, gente. Isso precisa acabar. Esta operação, o Estágio 4, ela pode ser a semente de algo absolutamente novo, e tomara que seja. É bem verdade que sempre que acontece uma operação da Polícia Federal por aqui, a gente tem assim, um período de calmaria nessa ação da corrupção. Período de calmaria, sempre que acontece. Depois vai voltando e o cara vai ganhando, enfim, uma autoconfiança tão grande que se eu posso tudo, não acontece nada. Mas só que a Polícia Federal, e aí está o caso, né? É uma instituição, gente, independente. Teve um afastamento do cara do INSS essa semana, é ligado ao governo federal. Só quem faz isso é a PF. Não por acaso, governadores, esses deputados bocudos, senadores bocudos, valentões, que querem acabar com... Acho engraçado a história da dosimetria. Os caras queriam soltar traficante, estuprador. Né? Não, Não, eu não sabia. Tem a obrigação de saber.
Você está elaborando uma lei, você tem a obrigação de saber o que é que você está elaborando e as consequências que ela vai ter para a sociedade. Essa turma quer tirar a Polícia Federal. Aí, não, esse caso seria, segundo o deputado, o secretário Gustavo Ponte Miranda, seria um caso para a Polícia Estadual. Nunca! Nunca, jamais. A Polícia Civil do Estado de Alagoas, a Polícia Militar, seja o que for, a Controladoria Geral do Estado, a Procuradoria Geral do Estado, ninguém vai apontar esse tipo de roubo no Estado, em qualquer governo, não é só o governo Paulo Dantas, não. Em qualquer governo. Aí você há de perguntar, e o Tribunal de Contas, Ricardo? É isso, gente. Tome lá 170 milhões todo ano que você, eu, o Carlinhos, todos nós jogamos no lixo. Porque não é no lixo, não. Vamos lá, ser objetivo, a expressão está absolutamente incorreta. É um dinheiro que vai para uma instituição que não traz resultado nenhum para a sociedade. Faz curso, orienta o prefeito. Você conhece alguns personagens simpáticos, agradáveis, meu amigo, e não resulta em nada. O Ministério Público de Contas, que foi criado, que foi uma esperança, né, que todos nós tínhamos, que ali, de alguma forma, eles empurrassem os conselheiros, né, para a atividade fim, né, do Tribunal de Contas, que não é aquela conversa mole lá entre eles. Se você viu uma sessão do tribunal, né, é conversa mole. Fulano, processo... Bobagem, gente. É tedioso porque não tem consequência. Não tem consequência. Começa a ler os relatórios dos assessores que, no final das contas, não dizem nada, esses relatórios. Então, não tem, é uma instituição. O Ministério Público, infelizmente... Eu ontem ouvi um comentário, vou aqui reproduzir, de uma pessoa ligada a mim, que não é envolvida com atividade política, diz o seguinte: independentemente de qualquer coisa, o Ministério Público parou no tempo. Essa história de que todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão, isso não existe. Tem muito do efeito Moro. Sim. Sérgio Moro e Dallagnol. E como Sérgio Moro e Dallagnol agiram muito evidentemente com o objetivo de tirar o Lula, e ali foi a grande tragédia, né? O que aconteceu? Depois que bateu no Supremo, né, a Lava Jato, os caras começaram a anular tudo. É a mesma tese aqui no final das contas. Há um erro, é o fruto podre, né? Então tudo está contaminado. O que é que parte essa defesa aqui apresentada, ou já pré-apresentada pelo secretário Gustavo Ponte de Miranda? A PF não tem competência legal. Então, se não tem competência legal, o que foi apurado não existe. A gente sabe que existe. Ou imagina que existe a partir, repito, de investigação que envolve PF, CGU, Receita Federal, Ministério Público Federal e, finalmente, chegando a um desembargador federal. E é dinheiro do SUS. Pois é, o fato é que, assim, como é que ele provaria que é dinheiro do SUS? Porque está misturado ali com dinheiro do Estado, dinheiro de emendas. Gente, é dinheiro do SUS. Dinheiro do SUS está ali, não sei se nos 100 milhões, nos 18 milhões, mas, independentemente disso, se há corpo, há crime. E imagino que eles identificaram o corpo. Se está enterrado ou se não está, não sei. Eu sei que tem uma ação já em Brasília, porque é evidente, a gente sabe disso. Nós temos representantes muito poderosos, né, em Brasília. Alagoas é um estado pequeno, com parlamentares que têm uma projeção nacional impressionante. E, assim, dependendo do grupo que seja alvo de uma operação, né, federal, você lembra do senador Renan, chegou a comparar, né, a PF com Gestapo? Nossa, a PF é uma instituição merece muito respeito, é muito qualificada, é independente, tem demonstrado isso reiteradamente, apesar das pressões. E é engraçado, né? Todo mundo ataca a PF. Por que não atacaram a CGU? Por que não atacaram a Receita Federal? Agora aqui o secretário disse: a PF abusou. Sim, a PF abusou, a Receita Federal abusou, a CGU abusou, o Ministério Público Federal abusou e o desembargador federal abusou. Mas ninguém vai tudo em cima da PF. Porque a PF é que incomoda. Daí, repito, é importante acompanhar essa história da discussão, né,
sobre o Plano Nacional de Segurança, enfim, porque o que essa turma quer é tirar a Polícia Federal desse tipo de investigação, deixar para as polícias estaduais. E aí, como diria o Carlinhos, kkkk. Pois é. E assim, colocando a presunção de inocência sempre na Sempre, mesa. sempre, claro. E, aliás, eu tenho certeza, o espaço aqui está aberto para o secretário Gustavo Pontes de Miranda para a hora que ele quiser. Um povo tão esperto, empresários de tanto tempo, guardando 600 mil reais na gaveta, Ricardo. Uma coisa... Não é. 600 mil numa casa de um, 250 mil na casa de outro, 400, qualquer 5 mil que se ganhe. Você já quer ganhar lá 0%, 1%, mas não, o pessoal bota 250 mil na gaveta. De vez em quando, eu tiro um dinheirinho no caixa eletrônico, que é um dinheiro que eu guardo ali para um cara que entrega pizza, enfim, é aquele costume do domingo da pizza, né? Você pede uma pizza, etc. Para dar para o pessoal. Mas, assim, fora isso, eu brinco, eu digo, quem perdeu muito com isso foi o cara que limpa vidro, né? Nos sinais, né? Nos semáforos. E um dia desse, eu passei o cara limpando, eu digo, rapaz, você me desculpe, mas eu não tenho. Mas eu acho que para vocês é muito ruim essa história do Pix. Eu disse, não, eu tenho Pix também. Tem o Pix. Anote. Já tem o Pix, Anote, eu tirei foto do Pix, estava numa tabelinha, né? Eu tirei foto e depois botei lá R$5. Uma coisa. Eu fiquei meio... Ou seja, ninguém guarda dinheiro em casa. Dinheiro. Eu não sei que você... O que você quer fazer? 400 mil reais em casa, na gaveta. Isso não existe, gente. No mínimo, tá bom. É suspeito. Pode ser. O cara diz, não, eu quero ter meu dinheiro comigo. Eu gosto de ter dinheiro, botar a mão no... Todos. Pois é, todo mundo tinha dinheiro em casa. É uma nova moda, né? Claro. Dinheiro em casa não é crime. Desde que você identifique a origem, né? Evidentemente, não é crime. Agora, não é uma coisa comum. Convenhamos que dá para desconfiar de alguma coisa. Repetindo o que a gente sempre tem dito. A todo mundo que é suspeito, acusado ou investigado tem o direito à defesa e tem direito de se apresentar como inocente. Agora, eu mudaria o argumento. A Polícia Federal não tem competência legal para investigar. Investigar o quê? O crime? Ou investigar a Secretaria de Saúde? Investigar o secretário? Será que a questão é essa? A questão central é essa. Gente, ainda impera no Brasil a cultura de que, e é lamentável isso, não por acaso, né, essa desconfiança geral da população de tudo, né? De tudo. Isso. Todo mundo desconfia de tudo, né? Ninguém confia nas instituições brasileiras, do presidente da República ao Supremo, ao Congresso Nacional, menos o Congresso. Esse Congresso é muito ruim, e de fato é muito ruim. A gente está vendo dia após dia. O cara vota um projeto de lei, vota favoravelmente, que pode libertar traficante, estuprador, e diz, eu sou o defensor da paz e do cidadão comum contra a violência. Peraí, o cara que você é no mínimo irresponsável. Quer que diminuir a maioridade penal, quer endurecer as penas, aí no outro dia... Pois é, exatamente. Entendeu? É engraçado. Não, eu não sabia. Tem a obrigação de saber. Não parar com essa história de que dinheiro público é de quem chegar primeiro. Não é, gente. O Brasil é um país de pobres com alguns poucos ricos, mas o Brasil é um país rico. O Brasil é um país rico. Você leva em consideração que 1%, né, dos ricos brasileiros detém mais de 70% do que a população como um todo, né, tem de renda. Isso já é por si só um absurdo. Mas você imaginar, dinheiro... Para mim é crime hediondo, me desculpe. Crime hediondo. Você tirar dinheiro da saúde, da educação no Brasil, é crime hediondo. Eu acho que deveria ser tratado... Está aí uma sugestão deste velho jornalista já em vias aí de aposentadoria, né? Que tal? Desvio de dinheiro público na área de saúde e educação é crime hediondo. E quanto maior ou mais elevado for o cargo ocupado pelo desviante ou desviador, maior a pena. É uma sugestão. Eu acho que era um bom começo, né? Para você discutir aí o que seria justo ou não. Perfeito. Para isso. E no momento, né, que a saúde pública está, enfim. É isso, Ricardo.
Cansa, né, Carlinhos? Cansa. E sim. Cansa. A gente tem o maior cuidado com as palavras e com mais cansa. Vamos lá. Eu faço a minha caminhada, minha corrida toda manhã, você também. Aí as pessoas abordam, cara, que pode. Pode. O lamentável ainda é que pode. E vamos lá. Ninguém sabe. Imagina-se que isso possa chegar à mão de um magistrado garantista, como é chamado, né? Então, a Polícia Federal não podia fazer essa investigação e nem se olhe para o que a investigação tinha. O conteúdo fica deixado de lado, deixa de existir, volta para a estaca zero, como se nada tivesse acontecido. O cara não pode nem começar. Quem é que vai começar? Vai entregar a Polícia Civil? Vai entregar a Polícia Civil? Nada. Não é só Alagoas, não. No país inteiro. Se não fosse a Polícia Federal, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estaria solto. Apesar de que ele está solto, não, mas está com tornozoleira, né? O desembargador lá não estaria preso. Tem um deputado hoje que é alvo, o cara do INSS, né? O cara é o segundo do INSS preso. Hoje é uma operação contra o líder do governo federal, né? Pois é, então, o Everton. É. Né? Pois é. Então, isso demonstra a independência e qualificação da PF. Só lembrando rapidamente, a gente teve aqui, envolvendo os personagens, Muricy, prefeitura, dentro da prefeitura de Muricy, uma mala de propina de R$270 mil, cujo dono eu não sei quem é. Silêncio glacial. Você teve essa operação da CESAL, teve a operação contra, o que flagrou, né, a assessora, ex-assessora do Arthur Lira, lá em Brasília. Ou seja, a Polícia Federal é uma polícia de Estado. Obviamente, o que é que essa turma faz? Vai atrás do governo, que é um governo eventual. Todo governo é eventual, é passageiro. Aí vai lá. Claro, eu imagino que isso não chega ao Lula. Mas o cara pressiona ali, né? Os petistas, os senadores, o ministro, olha, eu sou aqui da base e estou sendo atingido. Atingido como, cara pálido? Quem está sendo atingido é o povo. O povo é que está sendo surrupiado, humilhado, roubado. A vida toda precisa parar com isso. Um pouco de consciência. Essa gente precisa ter um pouco de consciência, dizer que o mal que você faz, por exemplo, quando desvia o dinheiro da saúde, você está matando algumas pessoas, matando criança em maternidade, está matando pacientes oncológicos que não têm a medicação ou o tratamento que precisa. Isso, a sua consciência, se você de alguma forma tem envolvimento com isso, ou está protegendo essa gente, a sua consciência tem que gritar: culpado, culpado. Perfeito, Ricardo. Vamos lá para a nossa última dica cultural do ano. Essa questão da dica cultural está quebrado, né? Começou com uma brincadeira nossa, mas hoje o pessoal cobra isso. Até é engraçado. Cobra e, enfim, lê. A minha dica é um documentário que eu fiquei absolutamente surpreso. Está no HBO. Eu sempre gosto dos documentários do HBO. Esse é uma coprodução do HBO com a Discovery Health Internacional. Ele se chama Operação Transplante. São 8 episódios. A equipe ela foi nos 5 maiores hospitais de São Paulo. Trabalho fantástico. Viu? Trabalho maravilhoso. Para justamente pegar tudo que envolve a questão do transplante. A logística. Né? Que é fantástica. Cada episódio tem um caso, que dá um ar de emoção à série, porque é um caso real, né? Uma pessoa precisando de um transplante de medula, no segundo do rins, no terceiro nem sempre o final é feliz, mas mostra como é difícil a luta contra o preconceito, a tentar você convencer as pessoas a doar, como é do momento que decide doar, como é muito complicado, e como essas pessoas que são transplantadas e se salvam, é um trabalho de uma equipe hércula. É 40 minutos cada episódio. Assim, achei muito bem feito, muito bem produzido. Está no coração lá da situação e lhe dá uma ideia geral do quão importante é essa questão do transplante. Ele mudou um pouco, inclusive, a minha concepção e a minha ideia. Eu sou doador e faço campanha para que todos sejam. Eu estou chegando no limite de idade, né? Para ser doador, com 70 anos.
Mas vejam, Operação Transplante, tá lá no HBO, é maravilhoso, muito bom. Eu já fui garoto e velhinho propaganda, né, de campanhas de doação e com muito prazer fui doador de sangue durante muitos anos. Depois eu até deixei por conta de, enfim, da questão cotidiana mesmo. Mas sempre doei sangue, sempre gostei de fazer doação de sangue no Hemoal. E acho que é uma coisa importante, fundamental, se você pode fazer, faça-o, não é? Porque, sem dúvida nenhuma, é bom. Sabe aquela história de faça o bem sem olhar quem? É o caso do doador, porque você não sabe para onde vai aquilo, né? E é fantástico. E saber que você doou é maravilhoso. Existe cada vez mais. O nível de confiabilidade dessas equipes é fantástico. Perfeito, exatamente. Né? Montou-se um sistema que ele é absolutamente honesto, decente. Claro que vai haver falha, porque a gente sabe que a gente está no território humano. Né? Mas muita gente fala, não é porque é o poder público, mas é o poder público ali no sistema de doação que atua, e atua com muita decência, mostrando que é possível, sim, ser público, ser correto, ser decente e ser honesto. Os desonestos, eles estão em todas as áreas, né, da atividade humana. Lamentável é quando o desonesto tem poder e autoridade e grana. Mas também é o que é difícil, né? O cara quer pegar o Zé Mané, que pegue o Zé Mané. Exatamente. Também, né? O ladrão de celular. Claro, todo mundo. Agora, só que essa gente não vai para a cadeia. Tá o cara do Banco Macho, o cara dá um golpe de 10 bilhões, e aí. Segredo de justiça, porque isso aqui é muito complicado. Gente, para com isso. E fazendo esse link com o que você falou, a desconfiança. Você falou da PF, eu falo da Central de Transplantes Brasileira. Quer dizer, é uma instituição séria. Seríssima, seríssima. É seríssima, seríssima mesmo. E é digna de aplauso, gente. A gente conhece muito pouco. Foi interessante, na época da pandemia, a gente conhecer mais o SUS. Sim. Foi o SUS, gente, que, no final das contas, possibilitou a vacina, possibilitou o atendimento, a ampliação, né, dos leitos, né, no país inteiro. O SUS é fundamental. O SUS é uma grandíssima ideia. E é, sem dúvida nenhuma, um sistema de saúde do qual devemos nos orgulhar. Agora não precisa roubar, né, o SUS, né? Aqui vamos a nossa dica cultural. A minha dica cultural não é nenhum livro. Eu trouxe um livro aqui que ele talvez simbolize, né, a obra desse escritor que eu sou apaixonado, Philip Roth. Eu li esse livro recentemente, Os Fatos, que é uma autobiografia escrita, obviamente, pelo Philip Roth. E onde você vai vendo, é engraçado que eu tenho esse livro há muitos anos, né, e ficou ali. Um dia desse eu vou pegar e ver. Quando estou relendo, esse aqui eu não vi. E aí eu peguei para ler essa autobiografia dele. É extremamente interessante você ver como ele transportou da vida dele para os romances. Eu já li a obra dele quase toda. Esse cara passou a vida escrevendo. É um escritor prolífico demais. Era, né? Eu acho que devia ter vencido o Nobel, ter recebido o prêmio Nobel. Não recebeu, né? E o que é lamentável, porque tem isso. Os caras botam um sujeito sem expressão, um cara com uma obra desse tamanho. É como você olhar para trás, assim, o Machado de Assis, né? Se não fosse um escritor de língua portuguesa, também receberia, ou mereceria receber o Nobel, porque é um escritor fantástico também, extremamente produtivo. O Philip Roth, na minha relação com a literatura, eu não encontrei um autor com a capacidade de envolver, de arrebatamento que ele teve em relação a este velho jornalista que vos fala. Eu, quando conheci o Roth, faz muito tempo, muitos anos, eu comecei a emendar um livro no outro. Eu li 4 livros, eu não fiz isso com nenhum autor. Eu sou um leitor apaixonado, enfim, porque, de fato, faz parte da minha vida desde garoto, de adolescente. Eu encadeei um livro atrás do outro. Aí fui Marca Humana, eu casei com um comunista, Pastoral Americana, Complô contra a América. E eu li um atrás do outro. 2 semanas eu tinha lido 4 romances dele, assim, que são a base dessa obra fantástica do Philip Roth. Os Fatos, que são a autobiografia dele,
relata esses personagens que a gente via ali, por exemplo, a ex-esposa dele, Josi. Nossa, que maravilha! Aí ele bota para um livro, como ela era, quando ela era boa. Aí escreve um romance em que ela está no romance, e você diz, caramba, essa aqui era a Josi, né? E ele, obviamente, transforma em personagem, e quando transforma em personagem, a ficção ela vai até a página 20, né? No seu compromisso com a verdade. Ele enriquece a personagem, evidentemente, dá, inclusive, um destino diferente do que a Josi teve, mas demonstra que, no final das contas, o Ariano Suassuna, ele tinha uma frase que era maravilhosa. Ele dizia que o escritor ele presta conta à própria infância. Eu ampliaria, até pelo que eu li do Roth, essa história. O escritor presta conta à vida dele, porque ele leva para a literatura as experiências pessoais dele, não só as pessoais, mas também as pessoais. Eu lembro que, uma vez entrevistando o Antônio Torres, escritor da Academia Brasileira de Letras, né? Tem um livro belíssimo chamado Essa Terra, uma entrevista maravilhosa, eu tenho saudade dessa entrevista. Foi uma conversa tão boa, agradável, porque ele é um sujeito extremamente agradável, e ele contando essa Terra, que é o livro dele, que é um grande clássico dele, tem outros também, mas esse é o principal, foi escrito a partir de uma lembrança de infância dele. Aí eu digo, caramba, o Ariano, o velho Ariano, que era um sábio, né? Ele estava prestando contas, né, da infância dele, estava prestando contas da vida dele. O Roth tem uma característica muito particular na literatura dele, que ele criou um alter ego, um escritor, Norman Zuckerman, né, que escreve vários dos livros dele, é um personagem que entra na história e você termina dizendo, esse cara existiu, ele criou esse personagem, no final das contas é ele, é o alter ego dele, do Philip Roth. Mas isso é coisa de gênio, gente. Gênio não nasce todo dia. E quando aparece um gênio na literatura, Tavares, eu acho que o Brasil teve pelo menos dois, né? O Machado, o Guimarães, outro. O Graciliano, você colocaria ali também muito próximo a isso. Mas, assim, como a humanidade produz gênios na literatura. Não precisa ser gênio na ciência, porque gênio, normalmente você identifica gênio na ciência. Apesar de que tem aquela história de o Chimbinha, né? Chimbinha. Lembra do Ariano? Do Ariano Suassuna, já que eu falei no Ariano. Aí o Ariano estava em São Paulo fazendo a palestra. Ele disse, eu li hoje na Folha de São Paulo aqui uma nota que tinha um show da banda do Chimbinha, Calypso, né? Aí disse assim, Chimbinha, que é um gênio da música. Ele disse, espera aí. Se o Chimbinha é um gênio, o que é que eu vou dizer do Beethoven? Eu não tenho mais palavra para definir o Beethoven. Porque se o Chimbinha é gênio, e aí todo mundo é gênio. Tem um escritor alemão, eu estava tentando lembrar aqui o nome dele, que ele diz assim que a gente nomeia todo mundo, tanta gente como gênio, da mesma forma que a gente nomeia todo o inseto, né, que tem perna como centopeia. Porque a gente não sabe contar até 100. É isso, gente. Uma boa gozação é bom. Vale a pena. Olha, se você puder e tiver tempo, e tiver paciência, e, de alguma forma, acreditar no que eu estou dizendo, se vocês que conhecem ou não conhecem o Philip Roth, se depararem com a obra dele, vá em frente. Ele é apaixonante. Eu brinco que ele é a antítese do Dostoiévski, porque o Dostoiévski vai construindo cada personagem, né, em camadas. Ele não, ele vai logo no osso. O primeiro corte dele é no osso. E, a partir dali, aí, às vezes, o fim da história já está ali, e ele vai contando a história. E conseguir lhe envolver, depois que você conta o fim da história, né? Crônica de uma Morte Anunciada, né? Eu fico encantado com aquilo. O cara começa morrendo. E depois o cara vai contar as possibilidades, do Gabriel Garcia Marques, as possibilidades do cara não ter morrido, e você começa a torcer para que uma daquelas possibilidades dê certo. Isso é coisa de gênio, gente. Não é de um preto velho maloqueiro como esse aqui, não. É isso, Ricardo. Que é isso. Um grande abraço, Ricardo. Um abraço. Um grande abraço, pessoal. Um abraço. Até o próximo ano. Até o Feliz próximo Natal, feliz Ano Novo. Tudo de bom. Vamos lá.